Shalom Adonai, paz do Senhor. Para mais uma gravação, hoje iremos falar sobre o Evangelho de São Marcos. Amém. Evangelho escreveu segundo São Marcos. Marcos nos apresenta Jesus como servo sofredor, como servo em ação, aquele que veio não para ser servido, mas para servir a toda a humanidade, resgatando-nos do pecado. Esse é o Evangelho segundo São Marcos. Nós observamos aqui que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, aqui nós observamos relação entre os evangelhos sinóticos, uma relação que comprova que a Bíblia é real. Eles falaram as mesmas coisas e não há contradição de palavra. Então, isso prova que a Bíblia é a palavra de Deus. O sinótico significa com o mesmo olhar. Eles tiveram a mesma visão, o mesmo olhar, e escreveram em lugares diferentes e pessoas diferentes, mas a mensagem foi a mesma, a visão foi a mesma e não se contradiz, porque é a palavra de Deus. Nós observamos aqui o evangelista São Marcos, menino fujão que se tornou evangelista em Marcos, né? Esse menino era uma criança quando Jesus ia na casa da mãe dele e do pai dele. Jesus e Pedro e Maria, mãe de Jesus, e ali falava do evangelho na casa deles, e com isso ele, como menino, aprendeu a dar os seus primeiros passos na presença do Senhor. João Marcos era judeu da cidade de Jerusalém, era ainda menino quando os fatos da morte e ressurreição de Jesus conheceram. O seu pai não é conhecido, sua mãe, ao contrário, é citada no livro de Atos dos Apóstolos 12:12 por causa da importância de seu filho. Ela ficou conhecida como Maria, mãe de João Marcos, e também Maria de Jerusalém. Então, a mãe de João Marcos. Ele escreveu o livro estando em Roma, o Evangelho de Marcos, segundo nos anos 60 depois de Cristo, aos romanos. Nós observamos a escrita do segundo evangelista. Marcos, o autor do segundo livro do Novo Testamento, era judeu, da tribo de Levi. Seu nome era João, do primeiro. Depois tomou o sobrenome romano Marcos, Atos 12:12. Isso se fez necessário em razão do Império Romano estar presente em todas as regiões por onde viajavam, e na companhia dos apóstolos. Então, era necessário que o nome dele teria um sobrenome romano, que ele recebeu Marcos. Então, João Marcos passou a ser o seu nome. O Evangelho escrito por São Marcos é o mais curto dos demais, Mateus, Lucas e João, porém traz uma visão muito especial, aquela de quem acompanhou a paixão e o sofrimento de Jesus quando era apenas um menino. Então ele, como menino, acompanhou a paixão de Jesus e os acontecimentos, e isso tudo trouxe ele escrever no seu livro, o segundo livro da Escritura. Filho de Maria, de Jerusalém, sobrinho primo de Barnabé, Colossenses 4:10. Não pertenceu ao grupo dos 12 apóstolos originais. Foi convertido na fé cristã depois da morte de Jesus e batizado pelo próprio apóstolo Pedro, e costumava frequentar a casa de seus pais juntamente com Maria, mãe de Jesus, e outros cristãos. Então, a casa da mãe de João Marcos era frequentado por Jesus, por Pedro e pela mãe de Jesus, e ali ele ouvia a palavra de Deus, e depois tudo foi escrito no seu livro. Viajando ele, chegando a Salamina, anunciava ali a palavra de Deus. O apóstolo Paulo e João Marcos estavam junto. Eles anunciavam na sinagoga judaica, e tinha também João como auxiliar, Atos 3. Então, João evangelista João Marcos estava como auxiliar do apóstolo Paulo. E navegando de Pânfilos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Parges,
da Panfilha, e João, porém, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. Atos 13:13. Então João Marcos voltou para Jerusalém para ser discípulo do apóstolo Pedro. Em seguida, Marcos passa a trabalhar com Pedro durante um tempo considerável. O seu ministério gozava de grande amizade e auxiliando-o como seu intérprete ou secretário. Pedro também aprende a amá-lo, chamando de meu filho. 1 Pedro 5:13. Então, ele aprendeu aos pés de apóstolo Paulo e aos pés de Pedro, escrevendo então o seu evangelho de Marcos para os romanos. Nesse período começou a escrever o seu evangelho, estando na companhia de Pedro, no ano 56 depois de Cristo, com base nas informações obtidas com ele, escreveu seu livro, que vai ser a base para os outros evangelistas também escreverem posteriormente. Então, o livro de Marcos está em segundo, Mateus e Marcos, depois Lucas e João, mas ele foi a sua escrita foi a primeira, e depois os outros evangelistas também escreveram, mas Marcos escreveu primeiro, mas quando entrou no canon sagrado, Mateus ele ficou em segundo, São Marcos. Que embora Marcos não tenha sido um dos 12, podemos afirmar com certeza que ele foi um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Mas a sua vida foi dedicada a servi-lo, inclusive registrando as histórias de Cristo que mudou a humanidade. Ele trouxe as escritas da história de Cristo que veio para mudar a humanidade. O Evangelho segundo São Marcos. Jesus, entretanto, não ficou morto. Ele ressuscitou e nos ordenou que pregasse o Evangelho a toda criatura. Tudo isso ele viu como criança e ele viu que era real tudo o que aconteceu e passou a ser um grande homem de Deus, São Marcos, evangelista. Hebreus, origem, nasceu provavelmente fora da Palestina, de uma família rica. Ele veio de uma família rica. São Pedro certamente o levou consigo em suas viagens missionárias. No Oriente, em Roma, onde pôde ter escrito o Evangelho. Então, esse Evangelho de São Marcos ele escreveu para os romanos, que naquele tempo milhares e milhares de pessoas romanas aceitaram a Jesus como Salvador. De fato, na segunda carta de Timóteo, escrita a Roma, pede Timóteo, venha ao encontro e que traga junto Marcos, porque poderia ser útil ao ministério, segundo Timóteo 4:11. Talvez Marco tenha chegado a tempo para assistir os mártires de Paulo e logo depois, permanecendo em Roma, colocou-se à disposição de Pedro como discípulo e secretário. Então ali ele esteve trabalhando junto com Paulo e depois o apóstolo Pedro em Roma para a escrita da sua palavra. E aqui nós concluímos a sua palavra, mensagem. Segundo a antiga tradição, Pedro enviou Marcos para evangelizar Alexandria, no Egito. Da pregação do Evangelho foi fundada a igreja copta do século I depois de Cristo. Trata-se de um grupo etênico religioso egípcio com uma língua litúrgica própria, cuja maior parte o dirigiu a igreja ortodoxa copta, com sede em Alexandria. Então ali ele fez a sua obra missionária. E ali em Alexandria foi que, segundo aqui nós observamos o tempo de Nero, 64 depois de Cristo, Marcos sendo arrastado para a fogueira, seu corpo foi destroçado durante o 8º ano de Nero, no ano 64 depois de Cristo, no dia 21 do mês de abril. Então nós observamos aqui, a tradição relata também que na região de Alexandria, São Marcos foi torturado, amarrado com cordas e arrastado pela estrada, tendo seu corpo dilacerado pelas pedras. Depois de uma noite na prisão, foi confortado por um anjo e no dia seguinte foi arrastado pela estrada até
até que morreu em 21 de abril do ano 64 depois de Cristo. A sua idade, 57 anos de idade. Então, nessa conclusão, a sua carta, Marcos escreveu para os romanos, que precisavam conhecer a pessoa de Jesus e serem salvos por ele. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, dos pecadores. Jesus conquistou um povo para si e salvou com a sua morte. Então, conclusão aqui desta palavra, Marcos conheceu Jesus ainda menino e traduziu esse livro para nós, para a glória do Senhor Jesus. Então nós observamos aqui essa palavra maravilhosa. Evangelista São Marcos deixou uma escrita gloriosa, ainda menino, mas assistiu toda a jornada de Jesus, ainda menino, corria ali, vendo todos os acontecimentos, e depois se converteu ao Evangelho e escreveu no seu livro de São Marcos, que foi mártir da igreja em Alexandria, cumpriu aí o ministério que Deus deu para ele. Shalom, a paz, Senhor.